O que é que diz esse teorema? Em todo triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá? Então vamos lá, o que é um triângulo retângulo? É um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Ó. Esse ângulo aqui, ó, o símbolo é esse, 90 graus. Então eu tenho um triângulo retângulo. Num triângulo retângulo, os lados que formam o ângulo de 90 são os catetos. Ó. Então aqui eu tenho o cateto C e aqui o cateto B. E o lado que é oposto ao ângulo de 90 é o que a gente chama de hipotenusa. Tá? Então, todo triângulo retângulo tem catetos, que são os lados que formam o ângulo de 90 graus, e a hipotenusa, que é o lado que é oposto ao ângulo de 90. Então, no caso aqui, a hipotenusa é A e os catetos são B e C. O que é que diz o teorema? O quadrado da hipotenusa, A ao quadrado, é igual à soma, observe, dos quadrados dos catetos, ou seja, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, esse é o teorema de Pitágoras, tá certo? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vamos aos exemplos, né? Primeiro exemplo aqui, em um triângulo retângulo, né? Eu já coloquei aqui o desenho do triângulo, ó. Retângulo, olha o ângulo aqui, ó, 90 graus, né? Então aqui eu tenho esse cateto, cateto 1, né, cateto 2, e esse lado aqui que é oposto ao ângulo é a nossa hipotenusa. A hipotenusa mede 14 centímetros, então aqui, ó, a hipotenusa 14, e um dos catetos mede 5 raiz de 3, ó. Esse cateto aqui mede 5 raiz de 3 centímetros, tá? Determine a medida do outro cateto. Ó. Ele quer esse outro cateto aqui, que eu vou chamar de x. Tá? Então, aplicando o teorema de Pitágoras, o que é que diz o teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado, quem é a hipotenusa? 14, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vai ser esse cateto ao quadrado, x ao quadrado, mais o outro cateto, que é 5 raiz de 3 ao quadrado, ok? Aplicando o teorema de Pitágoras. E aí a gente vai desenvolver agora. 14 ao quadrado é 14 vezes 14, que vai dar 196, tá certo? Ó, é importante que você faça as contas, né? Treine fazer as contas, porque a gente fica usando o tempo todo calculadora, tá? Então aqui é interessante você treinar, ó, 4 vezes 4, 16 vai 1, 4 vezes 1 a 4, e 1, 5, né? 1 vezes 4, 4, 1 vezes 1 a 1. Isso aqui vai dar 6, 9, 1, 196, que é igual a x ao quadrado mais 5 raiz de 3 ao quadrado. Quanto é que dá 5 raiz de 3 ao quadrado? A ao quadrado, potência, né? Base A expoente 2 é A vezes A, né? O expoente diz para a gente quantas vezes a gente multiplica a base por ela mesma. Então, como aqui é 2, vai ser A vezes A, tá certo? Então, no caso aqui, ó, 5 raiz de 3, né, ao quadrado, ó, a base é 5 raiz de 3. Então, vai ficar assim, ó, 5 raiz de 3 vezes 5 raiz de 3, tá certo? Ó, A vezes A. E isso vai dar o quê? Ó? 5 vezes 5 aqui vai dar 25, certo? 5 vezes 5 vai dar 25, vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. Olha. Como você está multiplicando uma raiz quadrada por outra raiz quadrada, o mesmo índice, ó, você repete a raiz e multiplica os radicandos, é o que está aqui dentro. Ó, 3 vezes 3, ó, que vai dar 9. E aí, a raiz de 9 é 3, né? Então vai ficar 25 vezes 3, que vai dar 75, né? Raiz de 9 é 3. Então, 5 raiz de 3 ao quadrado deu 75, substituindo aqui, né? Então, a gente ficou com 196 igual a x ao quadrado mais 75. O que a gente tem aqui? Olha? Uma equação, porque tem igual e tem variável, do segundo grau, tá vendo? Só que essa equação ela é incompleta, né? Ela não tem o b da equação, tá? Então, como é que a gente resolve uma equação incompleta? Mais 75 passa para cá, fica negativo, né? Então vai ficar 196 menos 75, que é igual a quem?
a x ao quadrado. Então, mais 75 está no segundo membro, ó, primeiro membro, segundo membro. Então, mais 75 vem para cá, menos 75, que é igual a x ao quadrado. 196 menos 75, isso vai dar 121, né? Ó, 6 menos 5, 1, 9 menos 7, 2, 1 menos 0, 1. 121, que é igual a x ao quadrado. E aí, como é que a gente resolve agora? X ao quadrado igual a 121, ó, esse expoente aqui desaparece, do outro lado vai aparecer mais ou menos raiz quadrada. Por que quadrada? Porque como aqui é 2, ó, o índice passa a ser 2 aqui, ó, de 121 é igual a x, tá certo? Então, ó, mais ou menos raiz de 121, tá? Quando é que eu coloco mais ou menos? Toda vez que o expoente for par, tá? Então, se o expoente aqui é 2, aqui fica raiz quadrada, esse índice é 2, não precisa colocar. Se aqui fosse 4, aqui ficaria raiz quarta, tá? E aí você deve colocar mais ou menos. Então, vai ficar assim, ó, mais ou menos raiz quadrada de 121 é 11, né? Porque 11 vezes 11 é 121. E aí agora a gente vai analisar. Como o x aqui é um cateto, né, é a medida de um cateto, não existe medida negativa. Então a gente elimina o sinal negativo. Então o outro cateto mede quanto? 11. Tá? 11 o quê? 11 centímetros, porque nossa unidade está em centímetros. Ok? Bem tranquilo, só aplicar o teorema. Vamos ao segundo exemplo. O portão de entrada de uma casa tem 4 metros de comprimento e 3 metros de altura. Então, olha, está aqui o portão de entrada, né? Ele tem, ó, 4 metros de comprimento aqui, 4 metros de comprimento e 3 metros de altura, tá certo? 3 metros de altura. Que comprimento teria uma trave de madeira que se estendesse do ponto A até o ponto C? Tá vendo? Ele quer esse comprimento aqui, ó, que eu vou chamar de x, tá? Então, se você olhar bem, o que a gente tem aqui? A gente tem um triângulo retângulo, tá vendo? Retângulo, olha o ângulo de 90 aqui, ó. Então, aqui eu tenho um cateto e o outro cateto. Ele está pedindo o quê? Exatamente a hipotenusa, olha, que é o lado que é oposto ao ângulo de 90. Então, aplicando Pitágoras, vai ficar o quê? Ó, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Tá? Então, a gente vai ficar assim, ó, x ao quadrado é igual. 3 ao quadrado é 9, né, que é 3 vezes 3, mais 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. Então, x ao quadrado é igual a 9 mais 16, 25. Então, quem é x? O 2 desaparece, vai ficar mais ou menos, né, raiz de 25. Eu já eliminei o negativo, porque aqui é comprimento, a gente sabe que vai ter que ser o quê? Positivo. Então, x é igual a quem? Raiz de 25 é o quê? 5. Tá? Então, a distância de A até C mede o quê? 5 o quê? Metros, já que a gente está com as medidas em metros. É isso aí, espero que você tenha entendido. Bem simples a aplicação do teorema de Pitágoras.